Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Esperar só mais um pouquinho. Ok. Chegar o resto dos autores. Ana Paula, ou o Danilo, né? Pode me responder mais uma pergunta? Na hora Claro. da gente, vai ser corrido? Vocês vão explicar ou não? Eu posso esperar também, é só estou aproveitando o tempinho. Vai ser assim, Não. uma apresentação atrás da outra? Como que... Vai ser Vai uma ser pela apresentação. ordem, né? Pela ordem do que a gente mandou por e-mail. Vai ser uma apresentação atrás da outra, né? Eu vou anunciar o nome. Serão 4 minutos só, né? Sendo no terceiro minuto eu já aviso, é uma coisa bem rápida, né? Porque são muito participantes, o tempo é curto. Então, 4 minutos mesmo de apresentação só. Sim. E aí, então, assim, vamos supor, como eu sou a segunda, então, acabando a primeira, e aí você vai anunciar, né? E a gente liga a câmera, como que vocês... Isso, liga a câmera e já entram. Ok, obrigada. Nada. Agora, mais 5 minutos só. Verônica, boa tarde. Boa tarde, Verônica. Boa tarde. Falei com o áudio fechado. Esperar 5 minutinhos, Verônica, para começar também. Pessoal, o Danilo está disponibilizando o link da inscrição para quem quiser receber certificado da palestra, né, para os autores preencher também. Já pode começar a se inscrever, está aqui no chat, tá? Danilo, a gravação será mais depois? Porque senão vai ter essas falas do ar, não vai editar. Mas aí depois ele corta, não, Verônica? Corta, depois é facinho cortar. Depois ele corta.
Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Dacito. Se vocês estão me ouvindo. Boa tarde, Sim, estamos sim. Boa tarde. Bacana, bacana. Na lista, a última apresentação é a minha, então eu estou aqui, tá, gente? Tá, já pode começar a se inscrever no chat também. Beleza. Eu só não sei, queria confirmar, como eu acabei mandando a minha PowerPoint também por último, se ele chegou a ser incluído ou eu faço a apresentação sem ele. Chegou, né, Danilo? Qual que é a autora? A Daci. Chegou, a gente passou hoje de manhã, chegou sim. Eu acho que sim. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Muito obrigada. Professora Luzia, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a Boa todos tarde, Luzia. os participantes dessa sessão. Estou por aqui também. Obrigada. Só mais alguns minutinhos. Mais 3 minutos, né? Boa tarde. Daqui a 1 minuto começamos. Estão todos os autores? Acho que está faltando algumas pessoas ainda. Oi. Danilo? Olá, quem? Natália, Matoi. Oi, Eu acho que eu sou a primeira, né? eu acredito Do que sim. Excel. Isso. É a inovação, né? Isso, Isso. é a primeira. A gente vai esperar mais alguns minutinhos?
Vamos esperar mais um minuto, né? Ver se aparece mais pessoas e aí a gente já pode iniciar. A Ana já dá início. Tá bom. Tem um pessoal que está entrando agora, bastante. Olá, pessoal, boa tarde. Já já vamos iniciar. Ana, seu microfone está desligado. Vê, agora tá conectado, né? Desculpa. Certo. Boa tarde a todos e todas. Gostaríamos de informar que esta sessão será gravada e posteriormente disponibilizada no canal do YouTube do PPG-CTS. Sejam bem-vindos e bem-vinda ao segundo CIS, Seminário de Informação, Inovação e Sociedade, e tem como tema central Inteligência Artificial, Diálogos a partir da Informação, Inovação e Sociedade. Organizado pelos Programas de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia, PPG-CTS, e Ciência da Informação, PPGCI da UFSCar. Eu sou Ana Paula Basílio e farei a mediação de conteúdo desta sessão, e Danilo Formentão fará a mediação técnica. Dúvidas e perguntas deverão ser colocadas no chat, indicando para quem será direcionado. Havendo tempo ao final, as perguntas serão retornadas para que possam ser respondidas. A apresentação terá 4 minutos de duração, né? E 3 minutos será avisado em 3 minutos será avisado pelo mediador o minuto que falta. Pedimos que todos mantenham seus microfones desligados durante as apresentações. Os links para inscrição e confirmação de presença já está disponível no chat, né? E solicitamos o preenchimento no dia de hoje, para posterior confecção de certificado. Agora eu vou passar a palavra para a Natália da Conceição Maturi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Natália, Sou eu, estou aqui. Pode começar? Pode começar. Lembrando que algumas apresentações vão ter apresentações em PowerPoint e outras não. Certo. Bom, mais uma vez, boa tarde, agradecer o momento, o espaço. O trabalho que eu vou apresentar
é, na verdade, uma inspiração da minha dissertação, que eu completei, no mestrado do PPGCI, no qual eu busquei investigar o conceito de inovação para a ciência da informação. O trabalho foi uma busca, na verdade, por um prisma um pouco diferente. A gente estava interpretando, os meus coautores, né, o professor doutor Marco Donizete e a professora Luciana Gracioso, do PPGCI. A gente buscou interpretar o conceito de inovação pelo prisma da realização. Eu vou explicar. Entendendo a ciência da informação, né, como uma área de comunicações dinâmicas entre espaços epistemológicos diferentes, tentar entender o conceito de realização, o preâmbulo de realização que existe na inovação dentro da ciência da informação. E como que foi a nossa estratégia para conseguir explorar esse viés? Entendendo a importância do Estado de São Paulo, do sistema de inovação nacional, né, entendendo que São Paulo é um dos maiores contribuintes, por exemplo, para o PIB nacional, que no Estado de São Paulo nós temos o segundo maior estado com número de programas do PPGCI, né? A gente foi analisar os projetos da FAPESP. Então, foram raspados todos os projetos da FAPESP desde a década de 90 para... Falta 1 minuto. Ah, tá. Todos os projetos da FAPESP e fizemos uma análise semântica dos resumos. E nessa análise semântica, nós identificamos 3 pontos principais do conceito de inovação para a ciência da informação. O primeiro são as tecnologias de informação e comunicação. Segundo, o entendimento de que mercado de trabalho, ou seja, o profissional, a constituição de um profissional é um tema importante. E terceiro, a lógica de economia, mas no sentido de economia do documento, né, o hardware. Os sistemas de arquivamento é um ponto importante dentro das temáticas FAPESP para a inovação na ciência da informação. O texto completo ele vai ser publicado enquanto um capítulo de livro, em janeiro, no livro chamado The Whole of Information Science in Complex Society, pela editora IG Global. Então, com isso, acho que bateu o tempo. Seu microfone está desligado. Bom. A Ana precisa desligar. Vou passar para a Michele Flores. Oi, boa tarde. Só 1 minuto que eu vou apresentar a sua apresentação. Tá certo. Ana, depois que você falar, é bom desligar, porque senão fica dando eco no microfone. Tá. Bom. Todos estão visualizando? Pronto? Posso começar? Pronto, pode ir. Bom, meu nome é Michele Flores. Esse trabalho eu desenvolvo, é parte da minha dissertação de mestrado, que eu desenvolvo junto com a minha orientadora, Wanda Hoffman, e faço mestrado no PPGCI da UFSCar. Tem como tema gestão por competências e as bibliotecas universitárias federais. Então, o objetivo desse trabalho é identificar se a gestão por competência é um modelo de gestão adotado pelos gestores das bibliotecas universitárias federais. E a metodologia utilizada foi a aplicação de um questionário aos gestores. Foram aplicados para 69 gestores, onde o questionário são 19 questões, onde 6 são questões fechadas e 6 são questões abertas e 13 questões fechadas. Para análise das questões fechadas, é uma análise quantitativa, e das questões abertas foi utilizada a análise de conteúdo de Bardhan, né, onde foi feita essa análise qualitativa. Bom, os resultados, né, a gente identificou que a gestão por competência é de conhecimento dos gestores, de todos os gestores, porém a sua aplicação
ela não é seguida na íntegra. Muitos gestores, eles utilizam só parte desse processo, não no todo. Os que fazem mapeamento de competência não fazem na biblioteca toda, metade fazem na biblioteca toda e a outra parte fazem apenas em alguns setores. E os que não fazem, há um grande interesse desses gestores por um modelo de mapeamento de competência para que eles possam utilizar em suas bibliotecas. E também foi identificados pontos positivos e negativos após a implantação dessa gestão, né, por competência, onde os positivos são a satisfação do profissional, ambiente colaborativo e identificação de competências individuais. E os pontos negativos foi a não participação e envolvimento dos servidores no processo, né, nesse projeto de gestão de competência, e também a dificuldade de remanejamento dos servidores para os locais que necessitam, né, onde vê aquela competência que eles precisam, e há uma dificuldade para o gestor fazer essa mudança. E também identificou, né, que os gestores, eles perceberam, eles identificaram a importância da discussão da gestão por competência nos eventos da área, onde eles possam ouvir mais, participar mais, entender mais como fazer essa gestão nas bibliotecas e levar para as suas bibliotecas a prática, né, que às vezes é pouco falado e às vezes não consegue levar essa prática para a biblioteca que ele faz a sua gestão. Bom, aqui está algumas referências, né, utilizadas bem pouquinhas, que no trabalho todo é bem mais, e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Ricardo Pesotti, chefe. Tem a apresentação aí? Já vou colocar aqui para você. São 4 minutos. É bem curta. Meu trabalho é o material didático de ensino de lógica de programação para surdo, em coautoria com a Alexandra Brandão Marcon. Né? Pode seguir. Pode seguir o slide. Um público que se beneficiaria das ações inclusivas e inovações tecnológicas propostas pelo CTS é o surdo. No Brasil, os surdos compartilham o mesmo espaço escolar dos ouvintes, apoiados pela Lei Federal número 10.476/02, que reconhece a língua brasileira de sinais, as Libras, como meio de comunicação, garantindo seu direito à educação. No entanto, constata-se a falta de preparo dos professores para trabalhar com necessidades especiais, em que se verifica e destaca a dificuldade de comunicação. Ainda há o problema de falta de intérprete e a sobrecarga do trabalho desses que tem que compreender todo o conteúdo de cada disciplina para poder interpretar. Pode seguir. O slide. O objetivo, observando as dificuldades enfrentadas no ensino, sobretudo nos países em desenvolvimento e do compromisso CTS, de diminuir as desigualdades, esse trabalho se justifica no objetivo de apresentar um material didático voltado à disciplina lógica de programação em hipermídia para alunos surdos do ensino médio. O material deverá contemplar, além da disciplina em questão, conteúdos de outras áreas que possibilitam ao aluno a compreensão do entrelaçamento e conexões existentes entre os diferentes conhecimentos. Do método, pode seguir. Serão criadas 3 primeiras aulas em vídeos baseados nos conceitos de primeiridade som, secundidade visual e terceiridade linguagem verbal dos estudos da semiótica de Santaella. O material didático voltado ao surdo, apoiado nas bibliografias, será produzido por equipe de trabalho compostas por
um professor de informática, uma intérprete, uma orientadora do campo de informática e uma orientadora da psicologia voltada à educação especial. Esses vídeos deverão ser analisados por um corpo de juízes, sendo 3 surdos e 1 ouvinte, cuja avaliação contribuirá para melhorias do material e norteará os materiais seguintes. E, por fim, será ofertada um curso de lógica de programação na linguagem C para 12 alunos surdos. Com o feedback dessas aulas, será melhorado também o material. No próximo slide, temos os resultados esperados. Espera-se que o material seja um instrumento suficientemente completo para auxiliar o professor e intérprete e que consiga comunicar ao aluno surdo seu conteúdo. Os resultados obtidos permitirão o desenvolvimento de novo material didático em hipermídia que poderá ser utilizado por professores e intérpretes na disciplina lógica de programação. E assim também poderá ser um método aplicável a outras disciplinas. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu passo a palavra agora para a Aline Cristiane Descartes Dermarte. A Aline está aí? Aline? Olá. Aline? Oi, tudo bem? Eu tenho um slide, né, para compartilhar também. Já só um minutinho. Vai compartilhar. Todos estão visualizando, ok? Ok. Boa tarde, meu nome é Aline Descartes Demarque. Esse trabalho eu estou realizando juntamente com o professor Roniberto Morato do Amaral. Ele faz parte da minha pesquisa de mestrado do programa PPGC e UFSCar, que tem como título Bibliotecas Universitárias como atores ativos na divulgação científica através da ação cultural. Para contextualizar um pouco, né, nós vivemos numa sociedade que passa por constantes e aceleradas mudanças no campo das tecnologias digitais de informação e comunicação, e que dependem fortemente do conhecimento científico e tecnológico. Nesse sentido, a divulgação científica, ela exerce o papel de transmitir e divulgar, né, e traduzir o conhecimento científico para a sociedade com uma linguagem mais acessível ao público leigo, possibilitando, assim, o seu entendimento. Neste cenário, as bibliotecas universitárias, que são as responsáveis, né, por prestar serviços de informação à sociedade, elas desempenham um papel fundamental, né, que elas buscam formas de apresentar a ciência como um elemento de transformação social. Então, é um grande campo de oportunidade para as bibliotecas universitárias atuarem, né, nessa linha da divulgação científica. E essa pesquisa tem, então, portanto, como objetivo investigar a atuação da biblioteca universitária como um ator ativo na divulgação científica através das suas práticas de iniciativas de ação cultural. A metodologia do trabalho utilizou-se do método estudo de caso, né? A abordagem do estudo é qualitativa com a tipologia descritiva. A unidade de caso escolhida foi a Biblioteca Comunitária de São Carlos, a UFSCar, e a sua relação com o grupo de pesquisa INCT Inter-Sudeste, que é o grupo de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Inter-Sudeste, que tem a coordenação da professora Maria Angélica. Para fazer análise, né, foram utilizadas as fontes secundárias, que é a análise de documentos. Então, foi feito um levantamento de reportagens de todos os eventos e projetos realizados nessa parceria, BCO e INCT Inter-Sudeste, e, posteriormente, será utilizado como fonte de entrevista, né? Será feita a entrevista à coordenadora do projeto INCT, a professora Maria Angélica, e desta forma será possível descrever todas essas iniciativas do Departamento de Ação Cultural, juntamente com esse grupo de pesquisa, que possibilitaram a divulgação científica através de seus projetos e eventos.
A pesquisa ela ainda está em andamento, porém já foram possíveis identificar alguns resultados parciais, né, como a identificação das práticas e iniciativas culturais, então quais foram essas práticas, e a descrição e apropriação dessas práticas científicas pela sociedade. Contudo, né, nós podemos destacar que a biblioteca universitária ela deve ser reconhecida como um fator fundamental na formação do sujeito, não como um mero espectador, né, mas como um sujeito que cria, que participa e esteja de fato envolvido com questões culturais e científicas, possibilitando assim que ele de fato possa contribuir de forma a opinar, a participar nas decisões, né, da sociedade a qual ele faz parte. Além disso, né, essas iniciativas possibilitam a aproximação da biblioteca comunitária com a sociedade, provocando questionamentos nesses indivíduos, como forma de buscar novos conhecimentos através da divulgação científica. Aqui estão algumas referências também que eu usei, foram muitas outras, né? Eu coloquei das principais. Eu agradeço a atenção, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Aline. Agora eu vou passar a palavra para Nair Renata Manso. Isso, sou eu. Posso começar? Oi, boa tarde, eu sou Renata Manso, sou mestranda do PPG Elite UFSCar e faço parte do projeto Repositório da Literatura Digital Brasileira. Hoje apresentarei o trabalho intitulado A Memória enquanto Vestígio, Texto Digital e a Construção Crítica. Então, eu peço licença para ler. Abordar a literatura em sua complexidade significa atentar-se para os diversos mecanismos que engendram seus processos de produção, circulação, recepção e possível institucionalização. Uma literatura que faz uso das potencialidades das mídias digitais pressupõe o reconhecimento das diferenças na sua constituição, entre elas a relação entre prática artística e produção crítica. A literatura digital vem requisitando novas lentes teóricas para ser devidamente apreciada, e olhar para a literatura digital com parâmetros e critérios de seleção somente internacionais é o mesmo que não haver. Assim, nos estudos literários, na chave dos estudos culturais, é frutífero o estabelecimento das relações entre as obras literárias e o seu contexto. A abordagem é defendida pelo historiador Roger Chartier, que aponta a importância de se lançar sobre a literatura um olhar documental. Tendo em vista essa demanda, a pesquisa de mestrado Revista Texto Digital, um espaço para emergente literatura digital brasileira, propõe a análise dos processos de construção da crítica literária institucionalizada, tendo como objetivo compreender de que maneira a produção crítica sobre essa nova literatura é responsiva ao contexto tecnológico brasileiro. Para tanto, tomamos como corpo de análise a revista Texto Digital, o único periódico brasileiro que tem como centralidade entender as relações que se estabelecem entre literatura e tecnologia digital. Dessa forma, reconhecendo o lugar paradigmático que a revista ocupa nesse cenário informação, sustentamos nossa análise de uma revista acadêmica enquanto um substrato literário, com base na perspectiva teórico-analítica de Itamar Evenzoar. O pesquisador dos polissistemas de cultura aponta a possibilidade de estabelecer a revista e a crítica como partícipes do rol de atividade literária e, portanto, um produto legítimo da literatura. Ao trazer publicações tanto acadêmicas quanto artísticas, a revista consegue abarcar os três autores que sustentam a comunicação literária: autor, leitor e crítico. Metodologicamente, amparamos-nos em alguns aspectos da estratégia de leitura distante reading, que consiste em reconhecer, por meio da construção de gráficos, menos os detalhes e mais as relações que constituem a literatura. Cabe ressaltar que essa estratégia se somou aos recursos de descrição, argumentação e interpretação, dando condições para que um periódico acadêmico fosse mobilizado como um arquivo. Dessa forma, a pesquisa reitera a importância da texto digital enquanto um espaço crítico institucionalizado que contribui para a preservação da literatura digital brasileira, configurando ainda como uma base documental dotada de vestígios históricos. É isso, muito obrigada. Obrigada, Nair.
Agora eu vou passar a palavra para a Verônica de Souza Gomes. Verônica, a gente está compartilhando a sua apresentação. Tá. Só um minuto. Só um minuto que já está abrindo. Tá bom. Pronto, acredito que agora todos vão conseguir visualizar. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Verônica. Esse trabalho foi feito juntamente com a minha orientadora Márcia Regina da Silva. Nós somos do Programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, o CTS da UFSCar. E o trabalho foi intitulado Estrutura das Redes Sociais no Campo da Geoquímica. Para contextualizar um pouco, né, a gente colocou aqui diante da representatividade do campo, no caso da geoquímica, no contexto institucional, nacional e também internacional, e também por conta da falta de pesquisas, né, nessa área, né, das geociências no Brasil, e principalmente na geoquímica, voltado para essas questões de análise, né, de programas, e voltado para essas questões, a gente propõe-se, né, ampliar a compreensão do campo da geoquímica ao abordar esse tema, tendo como vértice os estudos de colaboração científica e análise de redes sociais. Como objetivo geral, né, a gente pretende caracterizar e analisar os programas de pós-graduação nessa área de geociências, mais especificamente na geoquímica, né, com a área de concentração em geoquímica. Pode mudar aí, por favor. E estruturar as redes, e estruturar a rede entre os atores e o campo, né. E como objetivos específicos, a gente também pretende identificar as áreas de expertise, né, desses atores, as relações entre os programas, né, as relações que há entre eles, verificar as práticas da estrutura e cultura organizacional dos programas, e também propor recomendações, né, para a construção de diretrizes, para organizar e aprimorar as práticas e as políticas desses programas. Como metodologia, né, o trabalho apresenta natureza exploratória e descritiva, né, para fazer todo esse levantamento, esse mapeamento, com a abordagem quali e quantitativas, né, pretende-se aplicar os estudos médicos da informação e a análise de redes sociais, e usar também ferramentas como o Skinlattes para poder coletar dados da plataforma Lattes, e usar softwares como Vantage Point, Gephi, né, e outros necessários, para poder estar realizando essa análise de redes sociais, para estruturar essas redes. E, por fim, né, fazer a descrição e interpretação dos dados encontrados. Nessa figura, a gente apresentou um pouquinho como que está o campo, né, até 2018, a partir do relatório da CAPES de 2019, e foi verificado que nas geociências, né, nessa grande área, há 58 programas, né, sendo 14 no mestrado acadêmico, 3 no mestrado profissional e 41 do mestrado, com mestrado e doutorado. Desses 58 programas da área de geociências, há 7 programas cuja área de concentração é geoquímica, né. E a gente espera, né, a partir de todo o trabalho, né, que vai ser desenvolvido, a gente espera fazer um mapeamento, né, de cada programa, né, e para apresentar um panorama geral desses programas, desses 7 programas, e levantar, né, para poder fazer esse mapeamento, esse panorama, né, levantar os currículos, né, dos docentes, e fazer as análises necessárias, né, para verificar essa questão da produção e como que está estruturada as redes, e por fim, né, colaborar com os interesses dos programas, e assim, respectivamente, com as universidades, na qual eles estão inseridos,
e apresentar os indicadores obtidos, né, por meio dos levantamentos e das análises. E, né, na formulação de diretrizes, né, e dar subsídios para investimentos e recursos. E é isso, a nossa proposta, né, o último slide é um pouco das referências que estamos utilizando. E é isso, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Ana Paula? Obrigada, Verônica. Agora eu vou passar a palavra para a Natália Cristina Estevão. Olá, posso começar? Pode. Temos Bom, slides? Claro. Não, o meu não tem slide. A Natália não. Bom, então eu sou a Natália, sou estudante de graduação em Estudos de Literatura da UFSCar. Eu estou fazendo atualmente o doutorado, né? E vou apresentar um recorte dele hoje. Eu queria falar, antes de tudo, que o meu ponto de vista de estudo, né, ele é, então, desde a literatura. Porque é interessante pensar nisso, porque eu estou vendo vocês comentarem algumas coisas e tal, e que são perspectivas diferentes, né, metodologias diferentes em relação ao nosso trabalho, que geralmente a gente usa. E eu vou falar, então, um pouquinho, que o meu trabalho, ele circunda, de certa maneira, a literatura digital. E a literatura digital, diferente da literatura que a gente está acostumado em livro impresso, para ela funcionar, para ela existir, ela precisa de meios tecnológicos digitais. Então, ela experimenta com o código, com plataformas digitais. E, a partir disso, o nosso grupo de pesquisa, ele propôs, né, um repositório da literatura digital brasileira, que tem como objetivo armazenar, né, selecionar a literatura digital que está dispersa em sites e blogs na internet e disponibilizar para os usuários. Nesse trabalho, nós temos encontrado algumas dificuldades, como, por exemplo, a preservação e o arquivo dessa literatura. E essas dificuldades, elas são, eu penso nelas, e é até um dos motivos pelos quais eu me interessei pelo evento, né? Porque no curso de letras a gente não tem contato com esse tipo de discussão sobre preservação da literatura, sobre essa definição de repositório, de arquivo, e é uma coisa que eu tenho estudado atualmente. E a partir desse estudo, dessas definições de repositório, eu percebi que o repositório de literatura digital, especificamente, ele tem algumas especificidades. E a minha proposta de estudo, então, é entender essas especificidades e mais, para a literatura, o que esse ambiente significa para a literatura. Era isso que eu tinha para falar. Tá bom, obrigada, Natália. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a autora Marília Wilkler de Moraes. Temos a Boa tarde. Marília, o meu eu acho também que não tem apresentação. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Marília, aluna do PPGCI UFSCar, e eu vou falar um pouco sobre o projeto de pesquisa que eu desenvolvo juntamente com a professora Luciana Gracioso, que se chama A Decolonialidade no Pensamento Informacional Latino-Americano, uma proposta de sistematização a partir de Ranganatha. Nós partimos do entendimento de que a decolonialidade pode ser considerada como resultado de um processo de questionamentos constantes sobre as ações da modernidade e da colonialidade ainda presentes em culturas colonizadas, em especial as culturas latino-americanas. O problema da pesquisa gira em torno de que é possível identificarmos uma escassez de estudos que denominam ou contextualizam os seus problemas de investigação nessa perspectiva decolonial. A pesquisa propõe, então, desenvolver uma análise temática do referencial teórico sobre decolonialidade e desenvolver uma interface web aberta e colaborativa que possa espelhar as produções decoloniais para toda a comunidade. Como resultados parciais obtidos, a análise temática da bibliografia possibilitou extrair um conjunto de termos e expressões que representam o pensamento decolonial a partir das categorias temáticas de Ranganatha.
As justificativas para o uso da proposta de Ranganathan são as de que, ao pensar essas categorias, sendo elas personalidade, matéria, energia, espaço e tempo, o filósofo indiano, que também ocupou o lugar de subalternidade nos processos de colonização, conseguiu visualizar uma possibilidade de organização do conhecimento de modo flexível, horizontal e dinâmico. Assim, a partir dessas 5 categorias, foi possível identificar no levantamento bibliográfico palavras-chave, pessoas, lugares, momentos, métodos, justificativas e finalidades que estudos decoloniais compartilham em comum. As palavras-chave foram utilizadas como estratégia de busca nas fontes de informação em ciência da informação latino-americanas. Em um primeiro momento, já foi possível encontrar discrepâncias entre a quantidade de estudos que se intitulam decoloniais e a quantidade de estudos que não se contextualizam decoloniais, mas são oriundos de autores e autoras que abordam relações de hierarquias sociais, de hierarquias de gênero, de hierarquias sexuais, por exemplo, mas essas pesquisas também poderiam ser consideradas contribuições decoloniais. Obrigada. E essa discrepância, então, já reforça a problemática da nossa pesquisa. Eu termino por aqui. Eu gostaria de frisar o quão importante é acompanhar a evolução da ciência da informação sobre o prisma da decolonialidade, pois é uma postura que viabiliza problematizar o nosso acesso a fontes, serviços e sistemas de informação e nos orienta para uma relação mais segura sobre como nós deveríamos nos relacionar com essas tecnologias, possibilitando também a construção de todo um outro percurso de produção e circulação de saberes. É isso, muito obrigada. Obrigada, Marília. Agora eu passo a palavra para a Rejane Rocha. Olá, Rejane. Boa tarde. Estou aqui. Boa tarde a todos e a todas. Nessa minha microcomunicação, eu vou falar um pouquinho a respeito do repositório da literatura digital brasileira. A Natália já mencionou ele anteriormente. É um projeto que foi contemplado no Edital Universal de 2018, cujos objetivos são mapear, arquivar, preservar e difundir essa literatura que eu diria, que eu chamaria de uma literatura emergente e experimental. Ao longo de 2018 e 2019, nós nos dedicamos ao mapeamento das obras literárias digitais que estão dispersas em diferentes ambientes digitais no Brasil. As maiores dificuldades encontradas nesse primeiro momento do mapeamento dizia respeito, primeiro, a uma definição que ainda é instável de literatura digital, é uma definição que ainda está em construção, e uma outra dificuldade era justamente por causa dessa definição instável, elaborar uma documentação dessas obras, ou seja, fichas de mapeamento que nos dessem os traços técnicos e poéticos dessas obras, né? E como é que essa documentação poderia nos ajudar, então, aos objetivos de mapear, arquivar e preservar a literatura digital. Além das fichas de mapeamento que nós preenchemos acerca das 100 obras mapeadas ao longo dos 2 primeiros anos do projeto, nós também nos dedicamos a tirar prints das obras, a fazer vídeos de navegação simulada, a entrevistar os seus autores e a fazer um levantamento da fortuna crítica sobre as obras. A nossa etapa atual, a que nós estamos nos dedicando agora, nos coloca diante da questão do arquivo e da preservação da literatura digital brasileira. Sobretudo colocando-nos diante da questão de que a documentação sobre uma obra literária digital não é a obra literária digital. Diante desse impasse, nós temos enfrentado algumas dificuldades que são, ao mesmo tempo, técnicas, mas são também conjunturais, né? Em qual plataforma organizar o arquivo da literatura digital brasileira? Os nossos requisitos são, essa plataforma tem que ser gratuita, tem que ser de acesso aberto, tem que ter fácil personalização e atualização, e deve ser atrativa para especialistas e não especialistas. E nós esbarramos sempre na questão do financiamento.
A outra questão, como preservar as obras, ou seja, como preservá-las para além dessa documentação a respeito das quais eu já falei anteriormente. As estratégias que vêm do campo da arte digital podem ser usadas em alguns casos, em outros casos, esbarram nas especificidades do campo literário. Documentação, emulação, adaptação e recriação são algumas ferramentas disponíveis, mas que devem ser usadas com cuidado diante das especificidades do campo literário brasileiro. É isso, muito obrigada. Obrigado. Ana, não estamos ouvindo você. Tá bom. Agora sim. Ana? Ana, seu microfone está fechado. Espera aí. Só um momento. Ana, seu microfone está fechado. Isso. Está fechado só para mim? Para ela. Ana, seu microfone está fechado. Bom, podemos passar para a próxima, né? A próxima é a Ada Cid. Tá fechado? Não, já liguei. Já liguei. Tá ok, pronto, né? Estamos ouvindo. Já liguei. Tá fechado ou tá ligado? Pode continuar. A próxima é a Ada Cid. A Ada Cid está na sala? Estou aqui, sim. Ok. Temos a apresentação, correto? Isso, correto. Só um minutinho que eu já compartilho. Sim, é a da... Sim, estamos. Só um minuto. Todos estão visualizando o compartilhamento? Estão visualizando? Ok. Pode começar. Pessoal, logicamente é um prazer estar compartilhando esse início de pesquisa com vocês e somos gratos para aqueles que puderem contribuir com a gente nesse projeto. Então, o tema do nosso trabalho é a dimensão social da informação, curadoria digital, comunidades de uso. Eu faço esse projeto, desenvolvo esse projeto junto com a doutorada, a doutora Asa Fugino, também presente, e também uma bolsista de iniciação científica, Carolina Silva, somos da ECA USP, e eu faço os cursos. No próximo slide, eu faço uma pequena contextualização do nosso ponto de partida, né? Nós partimos da ciência da informação, sublinhando essas demandas sociais da informação, que especialmente nesse contexto, né, que além dessa intensidade da produção de informação, nós também temos um contexto de oferta de serviços de informação devido a isso. O segundo ponto é que nós levantamos a questão da curadoria digital, a sua necessidade, a sua importância, né, essa organização da informação e também como os filtros necessários para a organização dessa informação nesse crescimento exponencial de geração de dados. E em terceiro ponto, nós fazemos a referência, né, aos estudos de comunidade de uso, em especial falamos dos estudos de usuários, porque essa agregação de valor faz sentido
quando nós projetamos os futuros usuários, né? Então, todo esse processo ganha intensidade e necessidade quando nós pensamos, então, nos usuários dessa grande dimensão de dados, e esses dados devem ser organizados. Então, nós propomos uma pesquisa cujo objetivo é analisar os estudos que tratam da curadoria digital, mas com foco nos usuários. Nós levantamos um corpus de 122 artigos na base de dados referencial de artigos periódicos da APSE, né? E nós escolhemos o período de 2015 a 2020, esse contexto de efervescência, né? E também utilizamos o descritor principal, curadoria digital. Nossa pesquisa, nessa primeira fase, é o levantamento, a identificação e avaliação dos modelos, né? Com a perspectiva sobre 2 aspectos. Nosso foco trata de identificar os sistemas de informação do conteúdo onde isso se revela com mais intensidade, e de que forma isso acontece. E o segundo ponto é, em que medida há o foco também voltado para o usuário da informação. Se ele está sendo, em que ponto, em que parte desse processo, dessa organização da curadoria, entra o interesse nos objetivos informação pelos usuários, certo? Por fim, nós apresentamos como resultados preliminares, tendo em vista que nós usamos uma perspectiva das autoras Paim e Nelme, né, que buscam ressaltar essa necessidade de objetivação dessa interesse dos usuários, na verdade, né, esse aspecto subjetivo da busca de informação. Então, nós percebemos que isso tem sido desses estudos de curadoria de dados, todavia sempre a posteriori, né, essa inclusão de satisfação ou insatisfação, nós encontramos depois dos estudos já realizados e como uma breve reflexão, quando nós ainda estamos imaginando situações que possamos encontrar um foco especial no estudo dos apreciadores e beneficiários, agregação de valor que a curadoria digital traz para os nossos sistemas de informação. É isso, gente, por enquanto, e pretendemos seguir com esse projeto, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada. Eu vou fazer a sessão de encerramento agora, e se houver uns minutinhos, né, que a próxima palestra começa às 3. E aí a gente tenta abrir para as perguntas, né? Eu vou fazer o texto de fechamento agora. Agradecemos mais uma vez a participação de todas e todos. Os trabalhos apresentados foram de fundamentais importância para intensificarmos a discussão sobre informação e inovação em sociedade. Informamos ainda que os resumos escritos farão parte de uma coletânea que está sendo organizado e entraremos em contato em breve com todos os autores para a finalização desta obra. Convidamos para que continue no evento, né, e acompanhem as palestras do PPG-CTS no YouTube. Agora a gente vai ver se tem alguma pergunta, né, mas o nosso tempo já está curto, a gente tem mais 5 minutinhos para ficar aqui nessa sala. Espaço para uma pergunta. Vamos, Danilo. Eu tenho uma pergunta. Espaço para uma pergunta, exatamente. Eu comentei que eu sou de outra área e tal, e eu percebi que vocês falam muito na metodologia, de uma metodologia qualitativa. Eu queria saber o que isso significa. Alguém pode responder essa pergunta? Que desenvolveu uma metodologia qualitativa, pode explicar? Eu posso, um pouquinho também. Pode ser, Michele?
A minha pesquisa, ela é quanti-qualitativa, né? Então, ela traz tanto análise quantitativa, que são os dados numéricos, né? Tipo assim, a quantidade de gestores, quantos são femininos, masculinos, né? Então, é a quantidade mesmo, porcentagens que traz os resultados. E a parte qualitativa, que eu falo na minha pesquisa, é a parte das questões abertas, é onde a gente não tem números, né? Mas tem o que os gestores, a comunicação, o que eles quiseram dizer com as questões, né, com as respostas. Então, a gente tem que saber como analisar essa parte que é mais contextual. Então, tanto é que eu uso a análise de Bargan, que ela é a autora que faz, ela tem categorias, você faz como uma categoria, que você insere, que nem a satisfação na questão lá que eu consegui identificar, na questão aberta, foi os pontos positivos e negativos. Então, os gestores comentaram, só que cada um comenta de uma forma. Então, eu tive que categorizar, utilizar uma categoria para ver com todos e enquadrar o que eles colocam nas categorias utilizadas. Né? Então, é mais qualitativa, é isso, é mais a abordagem mesmo contextual, né, que não tem números, né, não é tão fácil para fazer a análise. Não sei, desculpa, também se eu não fui tão clara. Tem mais tempo para alguma pergunta, Danilo, ou a gente encerra? Acho que já está, né, para a próxima palestra já está o tempo bem curto, né? 2h52, é isso? 2h53? Isso, 53 foi eu acho que a gente já pode convidar o pessoal para a próxima palestra, agora às 3h, né, do Chico Camargo, professor pós-doutorando na Oxford, tá? E ele vai tratar sobre por que não dá para deixar tudo nas mãos dos algoritmos, tá bom, pessoal? Essa sessão está finalizada, né? Agradecemos aí a apresentação de todos, pesquisas de qualidade, né? Esperamos que nós façamos esse papel de divulgação e difusão, né, das suas pesquisas, e agradecemos o empenho de todos. Agradecemos muito, bom evento. Tá ok, pessoal? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Hein?